No vídeo de hoje eu quero falar sobre perca de salvação. Será que é possível perder a salvação ou uma vez salvo, salvo para sempre? Antes de começar o vídeo eu queria que você se inscrevesse no canal, deixasse seu like, deixasse um comentário, compartilhasse os vídeos para que mais pessoas possam chegar nesse canal, esse canal possa crescer e pessoas também possam ser alcançadas pelo um bocadinho da palavra. Amém? Vamos para o vídeo. Eu queria começar esse vídeo lendo um texto em 2 Pedro, capítulo 2, do versículo 20 até o versículo 22, que diz assim: Sendo assim, e depois de fugir das corrupções do mundo, mediante o conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, são uma vez mais influenciados e vencidos por elas. Elas quem? As corrupções do mundo. Seu último estágio tornou-se ainda pior que o primeiro, porque lhes teria sido melhor não haver conhecido o caminho da justiça, do que depois de conhecê-lo, darem as costas ao santo mandamento que lhes havia sido concedido. Versículo 22. Dessa maneira, confirma-se neles o quanto é verdadeiro o provérbio que diz: o cão volta ao seu vômito, e mais, a porca lavada volta a revolver-se no lamaçal. Então, o texto está falando de pessoas que escaparam, da corrupção do mundo, mas voltaram para a corrupção do mundo, se deixaram ser enganados mais uma vez pela corrupção do mundo. Pelo conhecimento, se escaparam da corrupção pelo conhecimento pleno de Jesus Cristo, ou seja, essas pessoas foram salvas, receberam Jesus como Senhor, foram influenciados pelo ensino de Cristo, mas a Bíblia diz que essas pessoas, elas voltaram, foram mais uma vez influenciadas pelas corrupções. E o texto diz, um provérbio diz que é como o cão volta ao seu vômito, ou seja, essa pessoa, ela não teve a salvação, ou uma vez salvo, salvo para sempre. Ela perdeu aquilo que ela havia ganhado, ela voltou para um estado pior do que o primeiro. Eu queria falar sobre pessoas que naufragaram na fé, porque a salvação, ela não é uma moeda que você perde e você acha. Ou seja, pessoas dizem assim, não, fulano pecou, perdeu a salvação, mas à noite no culto ele se arrependeu, então ele recebeu a salvação. Mas no sábado ele pecou, mas no domingo ele pediu perdão, recebeu a salvação. Então a salvação não é assim, perde e ganha, perde e ganha. Não é fácil perder a salvação, mas é possível perder a salvação. Então, o texto fala, eu vou ler aqui alguns textos, primeiro que fala sobre naufragar na fé. 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 18 ao 20, Paulo diz assim a Timóteo: Timóteo, meu filho, dirijo essa orientação a ti, levando em consideração o que os profetas anunciaram a teu respeito. Com base nelas, nas profecias, luta o bom combate, perseverando a fé e a boa consciência, porquanto algumas pessoas, vindo a rejeitar a fé e a boa consciência, naufragaram na fé. Entre esses estão Himeneu e Alexandre, ou seja, esses dois naufragaram na fé, os quais entreguei a Satanás para que aprendam a não blasfemar. Essa ideia de naufragar na fé é de alguém que saiu de um porto, ou seja, a ideia de naufragar é alguém que saiu de um porto e foi em direção a outro porto, Ele saiu de um lugar e tinha um destino para chegar, mas no meio do caminho alguma coisa aconteceu que o barco naufragou e todos vieram a ser destruídos. Ou seja, essa ideia, essa analogia que Paulo faz de naufragar na fé, é uma ideia que é alguém que vinha caminhando firme na sua fé, confiando em Deus, vinha com a sua salvação em dia, mas de repente ela naufragou na fé, foi influenciada por alguma coisa, pelo mundo, pelas corrupções do mundo, como a gente leu lá em 2 Pedro capítulo 2, e de uma hora para outra ela naufragou na fé. Outra ideia que Paulo fala em 1 Timóteo capítulo 6 é de pessoas que se desviaram da fé. 1 Timóteo capítulo 6, versículo 10 e 11 diz assim: porquanto o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Entenda, não é o dinheiro que é a raiz de todos os males, é o amor ao dinheiro. E por causa dessa cobiça, desse amor pelo dinheiro, alguns se desviaram da fé e se atormentaram em meio a muitos sofrimentos. Porém tu, ó homem de Deus, foge dessas ciladas e segue a justiça, a piedade, a fé, o amor, a constância e a mansidão. Então Paulo fala de pessoas que
se desviaram, abandonaram a fé por conta da cobiça, né, da riqueza. Eu conheço pessoas, infelizmente, que fizeram isso, né, pessoas que andaram até junto comigo, pregaram junto comigo, mas se cobiçaram tanto pelo dinheiro que chegaram a um ponto de dizer que Deus não existe. Chegaram até um momento, né, um certo ponto da sua vida de negarem a Cristo. Terceiro ponto que eu queria trazer para vocês aqui nesse bocadinho da palavra é de pessoas que apostataram da fé. Primeiro, pessoas que naufragaram na fé, pessoas que desviaram da fé e pessoas que apostataram da fé. Em Hebreus capítulo 6, versículo 4 e 8, versículo do 4 até o 8, o autor aos Hebreus diz assim: ora, é impossível para aqueles que uma vez foram iluminados, preste atenção, foram iluminados, experimentaram o dom celestial e se tornaram participantes do Espírito Santo e provaram os benefícios da palavra de Deus e os poderes da era que há de vir. Mas, versículo 6, mas apostataram da fé. Sim, é impossível que tais pessoas sejam conduzidas ao arrependimento, tendo em vista que contra si mesmas estão crucificando outra vez o Filho de Deus e zombando publicamente dele, porquanto a terra que absorve a chuva e cai de tempo em tempo e dá colheita proveitosa àqueles que a cultivam, recebe a bênção de Deus. Todavia, a terra que produz espinhos e ervas daninhas é inútil e logo será amaldiçoada. Seu fim será lançada ao fogo. Então ele fala de pessoas que receberam o dom celestial, foram iluminadas, se tornaram participantes do Espírito Santo, mas apostataram da fé. Sabe, a salvação, ela é algo que, como eu falei, não é fácil de se perder. Não é por qualquer pecado que você perde a salvação. E eu não estou dizendo com isso que você deve pecar. Eu e você que estamos livres, né, da corrupção do mundo, que nós temos, somos selados com o Espírito Santo. Nós temos o Espírito Santo em nós. Nós não podemos entristecer o Espírito. Nós não podemos cair da graça. Nós não podemos viver uma vida de pecado. E com isso não estou dizendo, como eu falei, que você pode viver pecando. Mas também não é todo pecado que faz você perder a salvação. Se você pecar, se arrependa. Mas os textos que nós lemos falam de pessoas que naufragaram na fé, pessoas que se desviaram da fé e pessoas que apostataram da fé. Então não tem como dizer que uma pessoa que apostatou da fé, que naufragou na fé, que se desviou da fé, que ela continua salva. Ela perde a sua salvação. E aqui o texto de Hebreus é bem enfático quando ele diz que essas pessoas que apostataram da fé, é impossível elas receberem de novo a salvação. Por quê? Porque elas estão em um estado tão deplorável espiritualmente, de novo, né? Como lá a gente leu lá em 2 Pedro capítulo 2, é a porca lavada que volta, né? Ou melhor, o cachorro que volta ao seu vômito, a porca lavada que volta para a lama. É impossível essa pessoa ter de novo um arrependimento, porque ela apostatou da fé. Então, salvação, ela se perde sim, e nós temos que ter isso na nossa mente, nós temos que preservar a nossa salvação. Em Apocalipse capítulo 3, versículo 5, existe uma advertência a nós permanecermos firmes. E diz assim, aqui é Jesus falando uma revelação a João, diz assim: assim o vencedor andará trajado com vestes brancas, e de modo algum apagarei o seu nome do livro da vida. Pelo contrário, reconhecerei o seu nome na presença do Pai e dos seus anjos. Então, aquele que permanecer é o vencedor, aquele que permanecer firme na sua fé, aquele que não apostatar da fé, aquele que não naufragar da fé, aquele que não se desviar da fé, ele será salvo, ele preservará a sua salvação. Amém? Então, salvação pode ser perdida sim, não é fácil, mas pode ser perdida sim. Mas que eu e você possamos permanecer firmes até o dia que nosso Senhor vier nos buscar. Amém? Que Deus abençoe a sua vida. Compartilhe o vídeo, deixe seu like, bota um comentário aí de alguma coisa e vamos interagir. Deus abençoe em nome de Jesus.